ter uma família unida, onde o diálogo flua, onde os membros se respeitem, onde haja companheirismo, onde haja plenitude e paz. Esse é o sonho de todos nós. Porém, existem algumas atitudes que nós temos no nosso dia a dia que impede que tudo isso aconteça na nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos ensinar vocês quais são as atitudes que vocês devem abandonar para que a plenitude e a paz reine na família de vocês. A primeira atitude que você deve abandonar na sua família hoje, na sua vida, é a reclamação. Abandone a reclamação. É uma sugestão que a gente te dá enquanto casal para melhorar muito o relacionamento de vocês. Gente, ninguém quer ficar perto de uma pessoa reclamona. E o que significa reclamar? Quando você faz alguma coisa e por algum motivo você precisa refazer essa coisa, significa que você vai fazer de novo. Da mesma forma que clamar e reclamar é como se você clamasse duas vezes. Então, quando você reclama, você está dizendo assim para o universo: olha, universo, me dá mais dessa coisa, porque eu estou clamando duas, é como se eu clamasse duas vezes. Então, quando eu reclamo do frio, quando eu reclamo do calor, quando eu reclamo do sol, quando eu reclamo da chuva, isso tende a acontecer ainda mais na sua vida. E outro detalhe muito importante: aquilo que você coloca o foco se expande. Então, se você reclama de um comportamento do filho, se você reclama de um comportamento do marido, você tende a ver só esse comportamento na sua frente. Pronto, agora você só enxerga aquilo dali. E você fica uma pessoa chata, uma pessoa... Gente, ninguém quer ficar perto de pessoa reclamona. Sabe aquela pessoa que reclama da vizinha, reclama do marido? Larga então, você está reclamando do marido. Ah, mas ficou ruim com ele, pior sem ele. Então dá um jeito na sua vida, ou aprende a lidar com essa situação, ou para de reclamar. Da mesma forma, reclama do trabalho. Então largue esse emprego que só te faz mal. Ah, mas eu não tenho outra coisa em vista. Então se prepare, pare de reclamar. Agradeça mais pelo que você tem. Às vezes, quantas pessoas aí queriam ter o emprego que você tem? Quantas pessoas queriam ter a família que você tem? Então, quando você reclama muito de uma situação, é porque você não sabe lidar com ela. Aprenda a lidar com esta situação, com o que ela quer dizer, ao invés de reclamar. Já que você não pode mudar, você tem o poder de mudar? Se tá frio, fazer calor? Tem poder de mudar o calor e fazer frio? Liga o ar-condicionado. Isso, aí você para de reclamar. Então a gente precisa aprender a lidar com as situações do dia a dia, com as pessoas, com esses perfis diferentes de tantos seres humanos que a gente lida, né? Imagina, você tem que lidar com o seu esposo, que é diferente de você, com seus filhos, que apesar de terem nascido de você, são diferentes de você. Você precisa lidar com as pessoas que trabalham com você, com as pessoas que se relacionam de uma forma geral, vizinho, pessoas do condomínio, do trabalho, da igreja. Então olha quantas pessoas com quem você convive, com quantas pessoas diferentes você precisa lidar no seu dia a dia. E é automático de algumas pessoas realmente reclamar de algumas situações, mas tudo porque não conseguem lidar, não sabem lidar com aquilo. Então, para você ter uma família plenamente feliz, harmoniosa, como o Rê falou, você precisa abandonar a reclamação. É uma atitude primordial hoje para sua vida. Reclamar das pessoas, gente, é justo o que o cara falou. Quanto mais você reclama, mais aquela pessoa vai ter aquele comportamento, mais aquela situação vai se repetir na sua vida. Muito acontece na nossa vida também, muita gente fala isso conosco, reclamar de outra pessoa, reclamar que outra pessoa é difícil de lidar, reclamar que outra pessoa é mal-humorada, que outra pessoa é ingrata, que outra pessoa não valoriza a gente. É muito comum isso. Não que isso seja normal, mas se tornou comum. Mas se alguém na vida ama essa pessoa, gosta dessa pessoa, se os amigos dela gostam dela, é porque alguma coisa de bom tem nela. E se essas pessoas que gostam dela pelos mesmos motivos que talvez você odeia, ou seja, é a outra, você que não sabe lidar com essa pessoa. É muito gostoso falar disso, porque as pessoas elas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo. Então, o mesmo motivo que fez o Rê me amar
tem pessoas que me odeiam por isso. E o mesmo motivo que fez com que eu amasse o rei, às vezes tem pessoas que odeiam ele por isso. Porque a gente ama ou odeia as pessoas justamente pelo que elas são. Ou pelo que a gente acha que elas são. Então lembre-se, não tem nada de errado com a outra pessoa. É você que não sabe lidar com ela. Porque se existe algum comportamento, alguma atitude nela que você não gosta, certamente é por esse mesmo motivo, esse mesmo comportamento e essa atitude que outras pessoas gostam dela. Você só tem que aprender a lidar com ela. Simples assim, tá? E trazendo de novo para a nossa família, né, para a plenitude dos relacionamentos, a questão da reclamação, como eu disse, ninguém quer ficar perto de uma pessoa reclamona. Então você acaba afastando a sua família de você. Imagina, o seu esposo chega do trabalho, quer conversar com você, aí você vem, reclama da vizinha, reclama que o fogão é isso, reclama do menino, reclama não sei de quê. Poxa, seu marido, coitado, chegou do serviço, tá cansado, ele quer conversar com você sobre ideias, sobre outras coisas. Da mesma forma, você chega do trabalho e começa a buzinar no ouvido da sua família, falando mal de quem trabalha com você, reclamando de uma forma geral. Reclama que o carro deu defeito, ou reclama que o ônibus estava cheio, reclama que o Uber atrasou. O fato de você reclamar muito, você afasta as pessoas da sua volta. Vamos supor, vai ter uma festa em família. Às vezes você nem é convidado mais de tanto que reclama, as pessoas não te aguentam mais. Então, para o bem do seu relacionamento, pare de reclamar hoje de uma forma geral. Não apenas dos comportamentos das pessoas que você não sabe lidar, mas dos outros fatos que acontecem na sua vida no decorrer do dia. Imagina se a gente fosse reclamar que a gente vai estender roupa porque cai um pregador no chão. Isso acontece comigo, isso é fato. Então, cada coisa que a gente vai fazer, se a gente passar a reclamar de tudo porque a roupa sujou na hora da maquiagem, gente, a gente vira uma pessoa insuportável. E para a família ser saudável, as pessoas têm que ser harmoniosas, né? Família a gente ama incondicionalmente, né? A gente ama a nossa família independente de ser legal ou ser chato, porque é sangue. Mas é tão mais legal a gente ser querido, ser aceito e ser requisitado, não é? Sim, com certeza. E uma outra atitude muito importante também que complementa essa primeira é de abandonar. Você tem que abandonar, escreva aí, abandonar o julgamento. O julgamento ele interfere muito, mas muito nos nossos relacionamentos. O julgamento ele atrapalha você se doar, você ter aquela profundidade na relação. O julgamento ele é um vilão dos relacionamentos, tanto no início do namoro ali, quanto pós-casamento. Até na criação dos filhos, o julgamento atrapalha. Sabe por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo realmente. Vamos supor, por exemplo, um atraso que aconteceu, se o seu marido atrasou para o jantar, você não sabe qual o motivo real desse atraso e você já cria aquele monte de conversinhas na cabeça e que quando ele chega você descarrega tudo aquilo na cabeça, na frente dele, em cima dele, sem saber da verdade. Ou seja, o julgamento ele faz você prever uma ação, uma situação que às vezes não é real. Então essa questão de vocês, eu acho que meu marido agora está trabalhando, eu acho que meu marido agora está na academia. E aí se ele não está, você julgou. Da mesma forma, trazendo isso para situações da vida, vou contar uma história que aconteceu comigo essa semana. Foi meu aniversário por esses dias e a gente foi buscar a minha mãe na casa da minha irmã para ela vir para nossa casa no nosso aniversário. E minha mãe atrasou, demora para descer a escada e vem com aquele monte de bolsa, aquele monte de sacola, vem com um vaso de flor e vem cheio de coisa. E fica assim, ai meu Deus, lá vem mamãe com isso tudo de novo. Aí minha cabeça começa a julgar, né? Que toda vez que mamãe sai de casa não consegue sair sem bolsa, aí a cabeça começa. Minha cabeça é bem criativa para julgar, tá, gente? Tento abandonar todo dia, mas a minha cabeça é muito criativa. Todos nós somos e julgamos o tempo todo. A gente só precisa tomar consciência disso para isso não atrapalhar o nosso relacionamento. Tá bom, mamãe entrou no carro, fiquei quieta. Cheguei em casa, mas eu tomo um tapa na fuça. Por quê? As sacolas eram todas para mim, todas pra gente, de aniversário. A planta enorme que ela trouxe no carro, que estava ocupando espaço, era para mim, dia de aniversário. E aquilo para mim foi um tapa na cara muito grande. Por quê? A gente julga as pessoas e a gente tem uma reação. Então, eu não reagi com ela, mas imagina se eu fosse uma pessoa grosseira, se eu tivesse sido igual outras pessoas da minha família e falasse assim, ai, lá vem você de novo com esse monte de bolsa, não aguento mais te dar carona com esse monte de bolsa. Imagina, eu ter sido áspera com ela
e uma coisa que era para mim. Olha que vergonha, que vergonha. Então, da mesma forma, isso acontece com muitas outras situações da nossa vida. Por exemplo, outro dia a minha irmã ficou muito, mas muito brava com a filha dela, ficou igual uma onça, porque a menina demorou uns 15 minutos para atender o celular. Quando foi ver, ela tinha caído na escola na hora do almoço e por isso que não estava atendendo, e ela já estava assim, lá, não me ama, não ama a mãe, faço tudo por ela e ela não me atende telefone. A menina estava na escola, tinha caído, se machucado, estava lá fazendo um curativo e ela julgando a menina. E quantas vezes isso acontece no nosso relacionamento? Quantas vezes as esposas ficam bravas com o marido quando eles chegam de algum lugar porque eles não atenderam a ligação. E quando você vê, foi o quê? Foi a grosseria. Foram as brigas que surgiram por causa disso. Então, o julgamento, ele é um detalhe muito grave que atrapalha as famílias hoje. Por quê? Porque você reage em cima daquele julgamento que você teve. É um achismo. Você acha que a pessoa agiu daquela maneira por causa de outra coisa, que às vezes nem é real. E quando a gente julga muito, a gente para o quê? De se colocar no lugar do outro. Toda atitude das pessoas tem em si uma intenção positiva. Todo mundo age por conta de uma intenção positiva para a pessoa naquele momento. Às vezes não foi uma coisa boa que a pessoa fez, mas no fundo teve uma intenção positiva. E a gente precisa saber se colocar no lugar do outro, a gente precisa ter compaixão. Hoje em dia as pessoas acham que sabe tudo e não tem mais compaixão uma pelas outras. E por isso que as famílias estão tão assim bagunçadas, desorganizadas. Todo mundo acha que conhece todo mundo acha que sabe tudo, saiu julgando, não, meu marido me tratou assim hoje porque ele é um grosseiro mesmo. Poxa, às vezes a pessoa teve um dia difícil, está passando por algum problema que para te poupar não te conta e é assim que você reage. E isso acontece muito, isso é muito comum nas famílias. A gente atende cada família que conta cada coisa pra gente, vocês não têm noção. E julga até o problema da pessoa. Julga até o problema, além de você julgar, a pessoa julgar atitudes, né, esses comportamentos, julga o problema. Às vezes a pessoa está passando um problema e a pessoa que tá lá, uma frescura, né? Frescura, que problema é esse? Não sei o que, o meu é muito maior. Você não sabe o tamanho daquele problema, porque tá dentro daquela pessoa. Você só pode julgar o problema depois que você colocar os óculos daquela pessoa e olhar aquele problema com os olhos da pessoa. Para você ver o tamanho da grandeza, se realmente é grande, se realmente é frescura. Porque olhar do nosso ponto de vista, quem está fora do problema, é muito fácil. Agora olha de dentro do problema. Passa pelo problema. O julgamento atrapalha nós até nisso. Isso dificulta os nossos relacionamentos na nossa família. Às vezes o nosso filho passou por uma situação difícil na escola. Aí vem que para de frescura, larga de bobeira, isso acontece com todo mundo. Como que é? Na minha época, aí você começa a comparar o seu filho com você, com a sua época. Exatamente. Aí não consegue olhar com os olhos da criança aquela situação. Porque olhar com teus olhos é muito fácil. Quem está fora do problema é muito fácil resolver. Mas e quem está dentro? E quem está dentro? Então a Poli falou muito bem nessa parte de compaixão, de se colocar no lugar do outro. Justamente quando me coloco no lugar do outro e tento experienciar o que ele está vivendo, eu consigo enxergar eu consigo sentir o que ele está sentindo, enxergar aquilo realmente, a proporção daquilo para ela. Eu não posso só ficar julgando de acordo com o meu mapa mental, com as minhas crenças, com os meus filtros aqui dentro. Eu tenho que julgar com o do outro. Aí sim, tá? Aí sim você começa a manter o equilíbrio na sua relação. Você começa a trazer a paz para a sua relação familiar. É como se eu te perguntasse, né? Essa taça, ela tá meio cheia ou meio vazia? E aí depende do ponto de vista. Para algumas pessoas, elas vão dizer, tá meio cheia, né? Outras pessoas vão dizer que tá meio vazia, depende do ponto de vista. Da mesma forma, o julgamento. Porque pior que julgar uma pessoa, eu achei muito bem lembrado pelo Rei, muito bem colocado, é você julgar o problema do outro, você julgar a dor do outro. Dor é uma coisa muito subjetiva. Você nunca vai saber realmente o tamanho da dor da pessoa por aquela situação. Há pessoas que perdem alguém da família e lidam bem com isso. Há pessoas que perdem alguém da família e a vida dela acabou. Era melhor que ela tivesse se enterrado junto. Então, a dor do outro, ela é proporcional à história de vida dela, ao modelo de mundo dela. Então, quando é triste até a gente ver as pessoas julgando, lá, tá com depressão,
Tem falta de terapia. Terapia cheia de vasilha para lavar, não é assim? Que a gente escuta falar por aí sobre as pessoas que têm autoestima baixa e isso caminha para depressão? O quê? Tem alguém julgando a dor do outro. Só sabe o que é uma depressão a pessoa que passa e a família que sofre junto com aquela pessoa que não consegue sair. Quando você for para um relacionamento, quando você for conversar, vá aberta, vai sem julgamentos, se abra, sem armas, tá? Sem pedras na mão, né? Seja flexível, seja né? flexível, simples fato de você fazer aqui, eu estou aqui, como é que eu posso te ajudar, tá? Estou aberto, vem cá, te abraço, talvez é só um abraço que você precisa dar, você não precisa nem de falar nada, só um abraço, só acolher, pronto, aquilo já foi o bastante para a pessoa se sentir bem. Então vamos se abrir, vai aberto, vai sem pedras nas mãos, tá? Sem julgamentos. Outra atitude, né, Poli, que a gente traz para vocês, que vocês precisam abandonar para que essa paz, essa plenitude reina na família de vocês, é parar de morar no passado. Parar de morar no passado. Quanta gente que parece que vive dentro de um museu. Quantas famílias parecem um museu de tanta coisa que fica remoendo, tanta história que já foi superada, que fica remoendo, trazendo à tona, né, Poli? Exatamente. E além da pessoa viver no museu, ela mora no passado mesmo. Parece que a mente dela parou 50 anos atrás, 30 anos atrás, e ela está lá até hoje. Seja até mesmo puxando o gancho para julgar o outro. Por quê? A pessoa que mora lá atrás no passado, ela usa ou o padrão de pessoa que ela conheceu para julgar, por exemplo, o rei, a gente está junto há 11 anos. Então vamos supor, a mente dele parou há 11 anos atrás. Então ele julga as minhas atitudes e os meus comportamentos hoje baseado em quem eu era há 11 anos atrás. E baseado em quem também ele era há 11 anos atrás. A mente da pessoa desconsidera que ela evoluiu. E eu não canso de dizer, eu não sou a mesma que eu fui ontem, como eu posso ser a mesma de 11 anos atrás? Da mesma forma, o rei, ele mudou muito nesses 11 anos que a gente está junto. Como que eu posso julgar o outro por como ele era? Quanta coisa que ele aprendeu, quanta coisa que ele sofreu, por quanta coisa que ele passou nesses 11 anos que formaram a pessoa que ele é hoje. A pessoa que vive lá no passado, que mora no passado, ela não vive o presente. Por quê? Porque ela só dá valor àquelas coisas lá do passado. Ela fica apegada às situações, apegada às coisas, apegada às pessoas, apegada aos fatos. Ela fica apegada ao emprego que ela perdeu, ao filho que ela perdeu. Ela fica apegada aos nãos da vida que ela tomou e aí a vida não anda para frente. E isso faz o que com a sua família? Sufoca. Quem que aguenta vivendo com uma pessoa que só o passado que era bom? Ou que fica apegado às dores, aos sofrimentos do passado? O meu pai é assim, tudo para ele é do tempo antigo. Pai, vamos fazer um almoço aqui de domingo? Não, porque tem que ser aquela galinha caipira, daquele jeito que mamãe fazia, do tempo antigo. Minha avó morreu tem quase 20 anos. Meu pai tem 73. A cabeça dele tá lá ainda, em 1950, 1960. Ele não evoluiu. Tá certo que para algumas coisas ele tá bem evoluído pro meu gosto, mas para outras, para esse tipo de julgamento, julgamento no sentido de observar as situações, ele ainda vive no passado. Ele tem as mesmas crenças, ou seja, ele acredita nas mesmas coisas. E aí eu digo para vocês que eu me orgulho muito de ser, aspas, essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, fecha aspas. Por quê? Sinal de que o que eu pensava ontem, que poderia ser ruim para mim, hoje eu não penso mais. Eu preciso me libertar daquilo que me prende. Então eu não moro no passado. A pessoa que mora no passado, ela não se abre para viver o presente, ela não se abre para viver o futuro, porque só aquilo que era bom, só fulano que era bom. Tem uma frase também que diz, né, Poli, que o importante é você enxergar diferente aquilo que todo mundo vê igual. Isso que é importante. Então, as pessoas mudam, o mundo muda e eu mudo. Tem que se mudar. Eu tenho que parar com esse pensamento de que a pessoa continua com as mesmas atitudes, continua com os mesmos comportamentos e eu me baseio nisso. Não. Gente, só o fato de vocês conversarem com alguém diferente hoje,
vocês já mudaram. Já mudou. Já mudou, vocês levam um pouquinho dessa pessoa com vocês. Cada pessoa que vocês têm em contato, vocês levam um pouquinho dessa pessoa e essa pessoa leva um pouquinho de vocês com ela. Isso é mudança. Gente, outro dia eu encontrei uma pessoa que fez ensino médio comigo, ou seja, vou falar a minha idade aqui, uns 20 anos atrás. E era minha melhor amiga no ensino médio. E a gente se encontrou e foi conversar. Eu não reconheci a pessoa e acredito que ela também não me reconheceu. Era melhor amiga naquela época. Mas e hoje? 20 anos, 17 anos para 20 aí se passaram. Eu não a reconheci e ela também não me reconheceu. Parecia uma pessoa diferente que eu nunca tinha visto na minha vida. Por quê? Porque na minha cabeça, era aquela pessoa lá do passado que eu ia encontrar. E eu não encontrei aquela pessoa mais. Da mesma forma ela achou que ia encontrar a Poliana lá, que sofria bullying na escola, que chorava à toa, né? Ela não encontrou mais essa pessoa. Me tornei uma mulher mais forte. Então, por isso que eu falo para vocês que todo sofrimento, toda a nossa história de vida, todas as pessoas com quem a gente convive, tudo que a gente aprende, elas fazem a gente se tornar a pessoa que a gente é hoje. E quem mora no passado tá lá apegado ainda ao passado. E o apego, ele gera sofrimento na nossa vida. Então, se você é uma pessoa que tem muito sofrimento na sua vida, com certeza que a sua família vai sentir isso, a sua família vai se desestabilizar. Isso é tão ruim, pessoal, que isso atrapalha até o diálogo, porque às vezes o marido não quer conversar com a esposa porque a esposa já acha, não falei nada com você porque você sempre me critica. Olha só. Não falei nada com você, não gosto de conversar com você porque você sempre leva para o outro lado. Sempre leva. Tá te julgando porque às vezes você no passado teve esse tipo de comportamento. Não quer dizer que você vai ter hoje, não quer dizer que ele vai ter hoje. E você continua fazendo esse julgamento. Né? E isso atrapalha o diálogo, atrapalha a intimidade do casal. Atrapalha que a confiança reine, né? Ali no meio ali. A cumplicidade aumente, o companheirismo aumente. Por quê? Porque é um comportamento seu próprio que não permite isso, não do outro. Uma outra atitude também que é muito, muito prejudicial para os nossos relacionamentos familiares é a autofala negativa. O quanto que isso atrapalha os nossos relacionamentos. E isso é o quê? O que você fala sobre si mesmo. Né? Aquela vozinha. Voz interior, eu ia falar isso agora. Aquela vozinha que fica aqui dentro, onde você vai, tu tá com ela. Onde você tá lá na cozinha, cozinhando, ela tá ali no teu ouvido. Você tá lá, conversando, discutindo, batendo boca. E só coisa negativa. Gente, e essa voz te acompanha 24 horas por dia, porque até quando você dorme, ela tá lá te fazendo sonhar com as coisas que você pensa, né? Então, assim, a autofala negativa, ela é o primeiro passo para a depressão, tá? Porque é a sua voz falando pra você mesmo sobre você. Então tá falando, você se olha no espelho, a voz fala assim pra você, sua feia, sua gorda, olha seu cabelo como é que tá horrível, olha sua pele como é que tá horrível. Aí você começa a se encher daquilo. O pior é quando você acredita. E o pior é quando você não faz nada pra mudar. E aí a voz começa a falar não só do seu físico, mas ela começa a falar pra você também sobre as suas habilidades. Você não é boa nisso. Você não é bom em nada. Aí começa aquela voz interior. A autofala negativa faz a gente ficar com autoestima baixa, faz a gente ficar com depressão e detona os nossos relacionamentos familiares. Por quê? Ninguém quer ficar perto, assim como a pessoa reclamona, de uma pessoa que tem a baixa autoestima, de uma pessoa que tem a autofala negativa sobre si mesma. Por que a gente fala autofala? É aquela pessoa que fala muito alto? Não, lembra do alto, o alto de eu. Né, de amor próprio. Então é o que você fala sobre si mesmo, aquele auto com U, tá, gente? Tipo autoestima. Autocontrole. Autocontrole, autoestima. Então é a autofala é a fala sobre si mesmo. Então é a sua vozinha interior. Então quando você reclama de você não é só a voz está falando pra você, só que daqui a pouco você tá falando com os outros. Aí pronto, seu marido chega, vocês se encontram, né? Marido, nossa, eu tô feia. Aí você se olha no espelho, não vou com essa roupa não. Não vou nem sair de casa mais, nada fica bom em mim. Olha, eu não sirvo pra nada. Eu sou um lixo, nada que eu faço presta. Pronto, você começa a falar aquele monte de coisa. Seus filhos não aguentam mais, seu esposo não aguenta mais. E aí você torna a sua família o quê? Abalada, pesada. Você pesa o relacionamento de todo mundo porque você se sente assim pra baixo. Se elogie mais, né? Se elogie mais. Né? A gente fez um exercício esses dias aí de você colocar lá no papel, primeira coisa, 7 pontos positivos que você tem. Encontre, procure, pense, uma coisa que você é boa, uma coisa que você foi, se você não é agora, mas que você foi boa há muito tempo atrás, 7 coisas que você sabe que você foi boa.
Não precisa ser agora, mas se for agora, melhor. Mas se não foi, você pode relembrar isso. E depois, coloca 3 pontos negativos que você tem hoje. E todo dia você faz isso. 7 coisas boas, 3 coisas negativas. 7 coisas boas, 3 coisas negativas. E 3 coisas negativas que a gente chama de ponto de aperfeiçoamento, né? Por exemplo, assim, minha pele é horrível. Tá bom. Estratégia. Traça uma estratégia para isso. Eu vou fazer skincare, vou procurar uma dermatologista. Poliana, tudo que eu faço tá errado. Tudo o quê? Escreve para mim o quê? Não quero saber tudo. Até escovar dente, você escova errado? Até pentear o cabelo, você escova errado? Você penteia errado? Então, sempre que você pontuar as suas habilidades, você pontua exatamente o quê? Seja específico, porque senão você começa a achar que você é ruim em tudo, porque a sua fala generalizou. E aí você programa sua mente para quê? Para generalizar tudo, e agora você não é boa em nada, porque você usou a palavra tudo ao invés de ser mais específica. Então, se elogie mais, comemore vitórias, mesmo que sejam pequenas, comemore. Sabe por quê? O nosso cérebro, ele é programado para aquilo que você gera mais emoção nele. Então, se você mesmo que conquistou ali, caramba, hoje eu consegui arrumei a casa em 2 horas. Comemore, vai lá, pega um copo d'água e uhul, do jeito que você pode. Dê esse sentimento para o seu cérebro, para ele se acostumar de que vitória é bom. E ele vai começar a criar situações para que você tenha mais vitória. Então tudo aquilo que você alimenta teu cérebro, tudo aquilo que você alimenta tua consciência, que você ouve, que você vê, você vai reproduzir na sua realidade. Então comemore suas conquistas, comemore seu aniversário, comemore seu aniversário de casamento, comemore a vida do seu filho, comemore que você está vivo hoje, comemore. Não precisa de sair para gastar dinheiro. Em casa mesmo, fez um suco, vamos brindar aqui. Eu posso fazer isso direto, vamos brindar aqui nossa vida, nosso casamento. Brinda com um copo de suco, um copo de água gelada, não importa, o importante é você dar esse estímulo para o teu cérebro. Comemore tudo que você puder comemorar, tudo que você lembrar. Até porque aquilo que você foca expande, lembra que eu falei hoje? Então, se o seu foco, se você traz a sua atenção para comemorar as pequenas conquistas, as grandes, o seu cérebro vai focar, como o Rê disse, né? Vai focar naquilo dali. Então, seu cérebro vai acender uma luz para aquilo dali. Então, pronto, você vai passar a enxergar pequenas vitórias diariamente na sua vida. Exatamente, muito bom. E outra atitude que nós temos que abandonar, e assim, não é uma atitude em si, mas é algo muito mais profundo que nós temos que abandonar, são as nossas crenças que nos limitam. Mas, primeiramente, crença, o que é crença? É tudo aquilo que você acredita. Sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Religião, vida, estudo, notícia, tudo que você acredita é sua crença. Você acredita, por exemplo, que se você sair do banho morno e pegar uma friagem, você vai gripar? Vai pegar um resfriado? Você acredita nisso? Se você acredita, toda vez que você sair do banho quente, do banho morno e pegar uma friagem, você vai gripar. Isso é crença. Por quê? É tudo aquilo que você acredita sobre qualquer coisa. Então, da mesma forma que você acredita em coisas assim simples, existem coisas muito maiores que você acredita que às vezes ou te joga para cima ou te joga para baixo na sua vida. Então a sua vida tá do jeito que tá hoje justamente por conta daquilo que você acredita sobre as coisas que estão presentes na sua vida. Vou contar um segredo para vocês que a gente pagou caríssimo num curso, gente, para aprender isso. Esse detalhe. Vou contar. O seu cérebro, ele cria a sua realidade. E ele não te questiona se aquilo que você está mandando de informação para ele, que ele vai imprimir, que é a sua realidade, ele não te questiona se é verdade ou se é mentira. Por isso que você chora quando vê um filme. Por isso que o cérebro te dá emoção. Você chora vendo um filme. Você chora escutando a história do outro. Por quê? O seu cérebro, ele é obediente. Ele executa. Ele não te questiona. É mentira ou é verdade? Não, é um filme, não vou chorar não. Peraí. Seu cérebro não te pergunta isso não. Ele vai lá e executa. Ou seja, se alguém te falou um dia que você não conseguiria alguma coisa e você acreditou, seu cérebro não questionou, ele simplesmente vai fazer o quê? Seu desejo é uma ordem. Pronto, você não consegue isso mais. A minha irmã outro dia estava com meu filho e ele queria... Titi, eu quero colocar a mão no ventilador, estava desligado. Ele queria ver o que tinha na lâmpada de puxar a cordinha. Aí ela falou assim, não, você não consegue. Falei, consegue sim, vem cá, levanta ele que ele vai conseguir. Imagina se a cabeça do meu filho começa a acreditar que ela não consegue as coisas. Ele não consegue mais nada na vida dele. As pessoas implantam crenças limitantes porque limitam a outra pessoa o tempo
todo. Quando a gente vê, a gente está cercado de informação, que a gente precisa o quê? Trazer para a consciência e questionar. Não, peraí. E aí começa. Você é velho demais para isso. Aí o outro, realmente, né, faculdade depois dos 30, já passei da idade, estou velho demais para isso. Pronto, você acreditou naquilo dali, seu cérebro não questionou. Que vida que você poderia ter tido se você tivesse feito uma faculdade depois dos 30, já que era sua vontade de fazer. Ah, tô com 30 anos, tô velho demais para casar. Tô com 35, tô velho demais para ter filho. Ah, isso não é para mim não, isso é para rico. Quantas coisas que a gente acredita que fazem a gente deixar de viver. Agora, trazendo para o contexto familiar, quantas coisas que a gente acredita, que a gente ouviu, que a gente viu, que a gente aprendeu, que sufocam a nossa família o tempo todo. E as novelas, que fazem a gente, que obrigam a gente, né, a gente que assiste, eu não assisto mais, glória a Deus, mas quando assistia, as novelas querem te obrigar a aceitar algumas coisas como normais, como comuns, como verdades, a verdade deles. E aí você vê um cara saindo à noite com outra mulher, chegando em casa falando que estava numa reunião, é o quê? Normal, comum. E pronto, você achou que é normal, que todo homem trai, aí você vai falar assim, Poliana, mas todo homem trai. É mesmo? Pergunta isso pro meu marido, ele vai te dar uma coça de palavra até os tapas. Por quê? Porque isso não é real. Isso é uma crença que colocaram na sua cabeça. Então as crenças, ou elas te jogam para cima, ou elas te jogam para baixo. Por quê? Por causa delas, você passa a aceitar situações ou a promover situações na sua vida. Abrir futuro, traçar planos. Falei demais, não deixei você falar. Não, pode falar à vontade. Tá bem, tá bom, tá indo, vai. Então, gente, você precisa abandonar dentro da sua família, para sua família ser plena e feliz, aquelas crenças que te limitam, tudo aquilo que te atrapalha dentro do seu contexto familiar. Não, roupa de cama nova eu ganhei de casamento, deixa ali, quando acabar as outras eu uso. Quem te disse isso, criatura? E aí você deixa de, num dia do aniversário de casamento, né, ou toda vez durante o mês, ali naquela data especial, usar uma roupa de cama diferente com seu marido, colocar uma mesa posta para os seus filhos. Você vai deixar para fazer isso quando? Quando eles se forem? Quando seu filho for estudar fora? Quando seu marido morrer? Um tio meu, eu acredito que se ele assistiu o vídeo também, fica um beijão pra ele, ele ficou viúvo, deixa eu ver, há uns 24 anos atrás para 25. Não, até mais. Há uns 30 anos atrás ele ficou viúvo. E eu lembro disso como se fosse ontem pra mim. O que aconteceu? Ele era recém-casado e o enxoval, a esposa, recém-casada assim, de uns 2 anos, né? A esposa dele tinha dó de usar as coisas novas do casamento. Usava coisa velha, mas não usava as coisas novas do casamento. E aí quando ela morreu, ficou tudo lá no guarda-roupa. Dividiu um pouco com as irmãs, depois ele casou de novo, e aí quem que usou? A outra, que ele casou de novo. Por que que ela não usava? Porque era uma crença que limitava ela. Não, tem que guardar, o novo tem que guardar. Eu vou usar o quê? Vou usar o velho, porque o novo tem que guardar. Então é o tipo de crença que limita a gente na vida, na nossa família. E quantas outras que nos rodeiam o tempo todo que a gente nem tem noção de que é uma crença, é uma coisa que só a gente acredita. Não é uma verdade. Uma verdade é, essa luz é azul, a sua camisa é preta. Isso é uma verdade. E mesmo assim ainda tem uns doidos que falam que não é. Depois eu vou falar sobre isso. Agora, aquilo que você acredita sobre alguma coisa no seu relacionamento, por exemplo, se você acredita que você ligou pro seu marido, ele tem que te atender na hora que você liga e ele não te atende, pronto, te deixou frustrado, vocês vão brigar. Por quê? É uma crença sua achar que as pessoas têm que te atender na hora que você liga. Então, quantas crenças? Vai pensando aí na sua vida. Quantas crenças que você tem no dia a dia que te impedem de ter uma família plena, realizada e feliz? E outra atitude, Poli, muito grave, que nós temos que eliminar realmente da nossa vida, para que, não só da nossa vida, mas todas as famílias deveriam abandonar isso daí, tá? Porque se elas quiserem ter paz na família, plenitude na família, preocupação exagerada com o futuro. Tá? É legal ter planos? Sim, é importante ter planos. Ninguém vive sem planos, ninguém vive sem metas. Até porque você se motiva pelas metas. As metas, elas fazem você querer acordar cedo para poder conquistá-las.
Se você não tem meta, você é em depressão. Uma pessoa depressiva é uma pessoa sem metas, uma pessoa sem objetivo. Então, planejar o futuro é muito gostoso. Viagem, uma casa, um carro, é muito legal. O que eu estou falando aqui é de preocupação exagerada, que não tem nada a ver com isso que eu falei antes, tá? Porque essa preocupação exagerada, ela gera ansiedade. E o que causa ansiedade? Os principais causadores da depressão é o quê? É a ansiedade. É um pensamento no passado, igual a gente falou, que a pessoa fica presa no passado, é um museu, mas também o pensamento que fica lá no futuro, aquela preocupação exagerada de algo com algo que talvez nem aconteça. Nem aconteça. Assim, esse sentimento te gera essa ansiedade que pode até te deixar estressado. Isso e esses sintomas que causam no teu corpo nada mais, nada é do que um alerta para você. Se prepara. Se prepara por algo que está por vir. E quando você não se prepara, você fica ansioso. E é muito interessante o que você está falando, porque assim, se você se prepara para esse algo que está por vir, você vai fazer o quê? Um plano. Pronto, você transformou a preocupação exagerada no futuro em um plano, igual o Renan falou. É muito normal e é muito bom que você tenha planos para o futuro, é muito bom. Agora, você não pode ter uma preocupação exagerada. Pegou a preocupação exagerada, deu ansiedade. O que ela quer te dizer? Se prepara, você está ansioso porque você não está preparado. Aí você vai lá e faz o que? Um plano de ação. Pronto, a ansiedade faz isso, ó, murcha, porque você já sabe o que você vai fazer. Por exemplo, imagina que você, um exemplo, né? Quando você foi casar, por exemplo, vamos supor que a pessoa está nesse mês de junho, que seja, vai casar em junho do ano que vem. Aí ela começa, será que vai dar certo? E se meu vestido rasgar na hora da festa? E se os convidados faltarem? E se a comida queimar? E se? Aí começa, só pensa coisa ruim, e pensa assim, quantas pessoas eu vou chamar? E qual buffet que eu vou fechar? Gente, para com isso, coloca no papel. Traça um plano, vê que banda que você vai chamar, que convite que você vai fazer, anota tudo, faz lá um plano bonitinho. Ah, Poliana, e se meu vestido rasgar e se a comida queimar? Anota, se o vestido rasgar, o que vai acontecer? Tem um reserva. Se a comida queimar, o que você vai fazer? Pega, anota um delivery ali e pede para entregar. Dá um jeito. Quem planeja faz isso. Quem faz isso fica assim, ó, tranquilinho, já tirei da minha cabeça, tá tudo no papel. E quando você tira da sua cabeça, você dá espaço para novos pensamentos, para nova criatividade, novos planos. Agora, se você não se planeja, é o que o Rê falou, você cai na ansiedade. E o que isso traz, gente? O fato de planejar, ele é tão importante que ele traz o que? A sua mente, que está lá no futuro, para o presente. No presente não há sofrimento, no presente não há ansiedade. No presente, não há remorso ou culpa, porque você está vivendo aquele momento único ali da sua vida. E quando você planeja aqui, as ações vão estar fixadas no seu presente. Então, tudo que você fazer aqui, ele vai te levar ao resultado que você quer no futuro. Então, a mente quando está no passado, ela é perturbadora. A mente quando está no futuro, ela é perturbadora. Então, nós temos que ter essa habilidade, essa percepção de manter a nossa mente no presente. No aqui, no agora. Temos que viver intensamente esse momento do aqui e agora. Você me fez lembrar uma coisa interessante. O que existe na nossa vida? É só o presente, é só o agora. O passado você ressignifica, você muda. O passado é uma lembrança, você não consegue ir lá. É uma lembrança. Da mesma forma o futuro. O futuro você não sabe nem se vai acontecer, você não sabe nem se amanhã você vai estar vivo. Ou seja, a única coisa que existe na nossa vida é o aqui e agora. Então, Rê, quando o Rê fala, né, que você precisa estar com a mente no presente, é o agora que importa. É o que você faz hoje aqui na Terra que importa. Essa preocupação que você tem com o futuro, que você talvez nem fará, está te levando para onde hoje? Para uma ansiedade que vai fazer o que com sua família? Perturbar a sua família. Por quê? Pessoas ansiosas perturbam a família. Gente, eu não tô falando aqui de ansiedade, de curiosidade, vontade que chegue logo um dia. Tô falando daquela ansiedade que às vezes te gera taquicardia, às vezes te leva até para um hospital. Dá até pânico. Dá até crise de pânico, exatamente. Então é dessa ansiedade. É diferente você ter curiosidade por alguma situação. Isso não é ansiedade, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Faltam 2 dias pra gente descobrir o sexo do nosso bebê. Eu tô esperando um bebê. E aí, faltam 2 dias. Aí tem gente que fala assim, nossa, eu tô ansiosa,
Eu não tô ansiosa, eu tô curiosa. Mas a palavra ansiedade, ela já não virou um jargão hoje, que você fala ela para muitas coisas? Toda vez que você tem expectativa, que você tá com vontade que chegue logo, aí o pessoal vai falar, nossa, eu tô muito ansiosa, ai, tomara que chegue logo aquele dia. Isso não é ansiedade, isso é curiosidade. A ansiedade, ela vai além dessa espera, ela te perturba, ela te faz passar mal. Então, fique atento a essa diferença aí de ansiedade. E quando você está com a sua mente lá no futuro ou lá no passado, você perde a coisa que a Poli falou mais importante que você tem, que é o aqui e agora. Você deixa de viver aqueles momentos com pensamentos que não vai acontecer. Você se priva dentro do teu quarto, você se priva dentro da sua casa, você deixa de comer algo que você gosta, você deixa de fazer algo que você gosta e você deixa esse tempo maravilhoso que é o presente passar. E é por isso que eu falo também, tá com saudade de alguém? Liga! É agora. Ah, amanhã eu ligo. Semana que vem eu vou lá ver vovó. Pode ser muito tarde, porque só o agora existe. Só o agora. É o único momento que você pode fazer alguma coisa na sua vida. E lembre-se, o presente, ele não tem tempo. Você sempre vai estar vivendo ele, desde que o seu pensamento esteja mantido nele. Uma outra atitude horrível que nós temos que abandonar da nossa família, dos nossos relacionamentos, é aquela necessidade de impressionar os outros. Isso é horrível. É impressionar com festas, impressionar com carros, querer que os outros achem que nós estamos em certo status, né, na sociedade, querer mostrar que nós estamos por cima e tal, né? Vocês já ouviram dizer que todo excesso esconde uma falta? Então, assim, às vezes, aquela pessoa ela é tão vazia, ela é tão oca por dentro, digamos assim, falta alguma coisa nela, que ela tem que fazer o quê? Mostrar para as pessoas uma coisa que ela não é. Jesus já falou, sepulcros caiados, né? Vocês são sepulcros caiados. A pessoa vai comprar um carro que ela nem gosta, como o Rê falou, para impressionar alguém. A pessoa vai para uma festa com uma roupa que ela nem gosta, e às vezes uma festa que ela nem quer ir. Para quê? Impressionar, para causar. Como é que a palavra da moda agora é para lacrar? Poxa, que vida que você está vivendo? Desculpa a palavra, mas que merda de vida que você está vivendo? Você está vivendo uma vida para impressionar os outros e a si mesmo. Quando é que você vai viver uma vida para impressionar a si mesmo? Quando é que você vai viver uma vida plena em si? Quando você vive apenas para impressionar as pessoas, você tem uma vida de status, uma vida oca, uma vida que facilmente qualquer um vem e derruba. Automaticamente um casamento oco, uma família oca, sem base, sem raiz, sem miolo. Só de aparência. Só de aparência. E aí, o que você faz com uma árvore oca? Até o vento derruba uma árvore oca. Agora uma árvore sólida, com uma base forte. Não é qualquer vento que derruba. Então, se você quer que a sua família hoje seja plena e feliz, seja uma pessoa completa. Pare de viver a vida para impressionar as pessoas. E uma outra atitude que você deve abandonar para sua família ser plena e feliz é querer estar sempre certa. Para de querer estar sempre certa. A pessoa que quer estar sempre certa, gente, não importa se ela está errada ou se ela está certa, ela quer estar certa. Se a pessoa que quer estar sempre certa teimar que essa blusa é verde e falar para você assim, gostei da sua blusa verde, você, não, minha blusa é azul. Não, sua blusa é verde, não, minha blusa é azul. E fica aquela guerrinha ali e você vai até o fim, né? Porque você sabe que sua blusa é azul, não é verde. E o que você tem que fazer com esse tipo de gente? Fala, nossa, realmente, olhando por esse ponto de vista, acho que a minha blusa é verde mesmo. E encerra a conversa. Por quê? Porque o fato de você ficar ali replicando com a pessoa, teimando a sua opinião, faz o quê? Gera atrito, gera conflito na sua família. Agora, eu tô te dando um exemplo pelo qual você pode ter certeza, que é a cor dessa blusa. E quando nos relacionamentos, os casais, pais e filhos, ficam ali debatendo, querendo estar certo por motivos abstratos, que não tem como estar certo, que não tem como ter razão, mas cada um quer impor a sua vontade, e aí cada um quer estar certo do seu ponto de vista, e ponto de vista não existe, ponto de vista é pessoal. Das crenças também, né, Poli? Das crenças principalmente, porque uma coisa é eu falar pra você assim que eu tenho 5 dedos, e você temar que eu tenho 4.
Então a gente vai lidar com conhecimento. Vamos pegar a matemática e vamos contar os dedos. Pronto, agora com conhecimento eu derrubei a sua crença de que eu tenho 4 dedos. Agora, quando eu falo para o rei que eu estou certa, ele está errado, numa situação que a gente está vivendo, se não for de encontro com os nossos valores, é abstrato demais. E aí, como que você derruba uma pessoa que quer estar certa o tempo todo? Que a pessoa acha que só ela tem razão, que só ela que é certa, que só a opinião dela é válida. Já vou falar como que vocês derrubam. Eu estava lembrando agora da minha prima que veio dos Estados Unidos. Ela mora lá, tem o quê? Uns 30 e poucos anos já, ela é bem mais velha que eu. E aí ela chegou e falou pra minha irmã assim: ó, você comprou esse pão de queijo e fez, até gostou, mas o meu pão de queijo é o melhor do mundo. E aí você vai questionar com uma pessoa dessa que o pão de queijo dela não é o melhor do mundo? É o melhor do mundo pra quem? Pra ela. E a opinião é de quem? É dela. E aí você vai questionar que o pão de queijo melhor do mundo não é o dela? Ah, mas ela aprendeu com o mineiro, o original, o tradicional. Então o dela é melhor. Melhor pra quem? Pra ela. E aí você vai ficar bravo, vai ficar pé da vida com essa pessoa porque só ela que tá certa. Não, gente. Vocês precisam ser flexíveis, saber lidar com as pessoas. Precisa entender que cada ser humano tem a sua verdade. Cada ser humano tem a sua versão. Cada ser humano tem a sua opinião por causa dos filtros mentais dela, por causa da convivência familiar, da criação familiar, da infância. Cada um conviveu com pessoas diferentes, foi criado por pessoas diferentes. Por que ele tem que acreditar na mesma coisa que você acredita? Por que ele tem que ter o mesmo ponto de vista que você tem? Temos que respeitar o ponto de vista do outro. Temos que entender que o outro pode ter a opinião dele. Eu não preciso impor a minha opinião, eu não preciso impor a minha crença nele. É isso que gera desgaste no relacionamento. Tá, você tá certo. Pô, você tá certo. Pronto. O que basta, gente, é você estar certa lá no seu eu. Olha, eu sei que essa blusa não é verde, eu sei que essa blusa é azul. Eu vou falar para acabar a discussão, porque senão essa discussão não vai ter fim. E aí, pronto, você acalmou a discussão. Agora, se você também, vou te dar a dica agora do banho de água fria. Você tá lidando ali com uma pessoa que ela quer estar certa o tempo todo, é só ela, e ela fica tentando te provar a opinião dela, você vira para ela e fala assim: uai, mas você quer ter razão ou quer ser feliz? Quer ser feliz ou quer ter razão? E isso é um banho de água fria para a pessoa que está ouvindo, porque cai a ficha e ela para pensar: caraca, eu estou perdendo amizade, estou criando atrito para ter razão. Então eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu, Poliana, hoje prefiro ser feliz do que ter razão. Então o que eu falo? Você está certo. Gente, o que importa é você e você. É lá no fundo. Então, da mesma forma que eu estou falando isso para vocês, que é uma atitude que atrapalha a felicidade da sua família, porque se você for essa pessoa que quer estar sempre certa o tempo todo, saiba que isso é muito chato. Saiba que as pessoas que convivem com você devem achar isso muito chato. Lá vem fulano, ai meu Deus, só ela tem razão. Se você faz isso e quer ter razão o tempo todo, mude seu comportamento. Seja feliz um pouco, pare de ter razão. Agora, se você convive com pessoas desse tipo, ignora, fala pra ela que ela tem razão mesmo, porque o que importa é a sua felicidade, a sua plenitude. Entenda o outro, se coloque no lugar do outro de acordo com o mapa mental dele, de acordo com a mente dele, tá? Aí vocês vão parar de brigar, parar com esse preconceito. Uma outra coisa muito importante também que a gente deve abandonar é a necessidade de aprovação dos outros, pessoal. Que é diferente da necessidade de impressionar o outro. Aqui você precisa da aprovação. Que seria isso? Ó, eu vou usar só cabelo grande, porque o meu marido gosta de cabelo grande, mas eu odeio cabelo grande. Eu gosto de cabelo curto, eu acho que eu fico muito melhor de cabelo curto, mas o meu marido gosta de cabelo grande, então eu engulo esse sapo. Se eu fizesse isso, se isso fosse verdade na minha vida, eu estaria vivendo numa necessidade de aprovação dos outros. Eu estaria deixando de ser eu, deixando de fazer as coisas que eu gosto, engolindo o sapo, gerando um rombo energético na minha vida, um ralo de energia para agradar os outros. Às vezes você gosta do nome, você vai dar um nome pro teu filho. Tá esperando, vocês estão esperando o filho. Vai dar um nome pro teu filho. Aí tu fala lá pra alguém, fala: nossa, que nome feio. Aí você adora o nome. Aí você vai lá e muda o nome só pra agradar a pessoa. Porque a pessoa fala: ah, não, esse nome é muito feio. Se fosse você, eu colocava tal. Aí você vai, coloca o nome, por quê? Para agradar as outras pessoas, para causar a impressão das outras pessoas.
essa necessidade de aprovação dos outros. Então, essa necessidade de aprovação dos outros, faz você fazer coisas que você não quer, faz você ser quem você não quer, faz você engolir sapo de novo. Ou seja, você não vive a sua vida. Aí você vai usar uma roupa. Ah, e qual que você gostou? A azul ou a amarela? Aí a pessoa gostou da amarela, mas no fundo você gostou da azul. Caçamba, então vai com a azul. Precisa ficar perguntando para os outros. Mas tem pessoas que têm essa necessidade. Então, muitas vezes, você, para ser aceito naquele grupo, para ser aceito naquela sociedade, você faz coisas que não quer, que não gosta, usa coisas que não quer, que não gosta. Não é para impressionar, diferente do outro. É para quê? Para agradar, para ser aprovado, para ser incluso. Ah, não, agora eu sou do grupo dos ricos da cidade, aqui da socialite, como é que fala? Ah, da alta sociedade aí, da high society, eu sou incluso, agora eu tenho que usar aquele carro, eu tenho que usar aquela roupa, mas eu não gosto. Então você faz o quê? Engole sapo, você perde sua identidade, você deixa de ser você, porque você nem se conhece muitas vezes. Então você também se torna uma pessoa vazia. E para sua família, isso é muito ruim. Por quê? Vira uma pessoa sem identidade, sem opinião. E isso é importante também para a gente ficar atento aos nossos filhos, os jovens, tá? Os comportamentos que eles estão tendo aí, quer dizer muito com relação nessa necessidade de aprovação dos outros. Repare bem se ele não está pintando o cabelo, não está colocando piercing, se ele não está enchendo o corpo de tatuagem, o tipo de roupa que ele está usando, se isso é normal, ou se ele está vivendo uma situação de querer impressionar, de querer a aprovação dos outros, de querer pertencer a um grupo. Talvez seja a hora de você chegar e dialogar com ele de forma aberta, lembra? De forma aberta, saber o que está acontecendo. Tá? Isso pode gerar tanto problema que ele pode até usar drogas para se sentir pertencentes, para ter a aprovação porque dos outros. Porque todo mundo usa, né? No grupo. Todo mundo usa no grupo e tal. Então fique atentos com relação a isso. São os comportamentos que deve estar ligado aí com relação ao teu filho. Se você não dá atenção a ele, você dá. Porque se você não der, um traficante vai dar. Exatamente. A gente sempre pega pesado nessa questão da droga dos filhos, gente, porque é um caminho sem volta. Outra atitude que você deve abandonar para sua família ser plena e feliz é parar de culpar os outros. Sabe aquela pessoa que vive culpando os outros? Você fala assim, nossa, foi demitido do emprego. Eu fui, mas meu colega de trabalho fez uma M lá e eu que tomei a culpa. Nossa, seu bolo ficou ruim. Ah, foi o pó royal de má qualidade que meu marido comprou. A pessoa nunca tem responsabilidade. Já viu esse tipo de gente? Como é ruim e tóxico para um ambiente familiar você conviver com uma pessoa assim. Então, se você é esse tipo de pessoa, eu faço até um apelo. Pare de colocar culpa nos outros. Se autorresponsabilize, né? Eu não tô falando aqui daquela autofala negativa, de você colocar a culpa em você, que nada tá bom, que nada presta. Não é dessa infantilidade. Eu tô falando aqui de você assumir quando você erra. Ah, meu Deus, a taça não tá limpa. Aí o rei vai falar assim, um exemplo. Ah, a culpa é da sua prima que veio aquele dia e lavou igual a cara dela. Aí eu vou falar assim, não fui eu que lavei mesmo e tá mal lavado e eu vou lá limpar. Assuma a responsabilidade, assuma seus erros, se autorresponsabilize, porque você vai se tornar uma pessoa mais madura, mais verdadeira, mais responsável. Até na comunicação, na hora que você for conversar, dialogar com o teu esposo, com o teu filho, chame a responsabilidade. Sabe por quê? Na comunicação, o responsável por quem está passando a mensagem é você. Se a pessoa com quem você está conversando não entendeu, ele não tem culpa. Não adianta tu jogar pedra nele que ele é burro, que não te entende, que ninguém te entende. Não. A culpa, a responsabilidade da mensagem, do entendimento do outro é de quem está transmitindo a mensagem. Então você tem que ter muito cuidado com isso para não estar causando um desgaste muito grande na sua família, nos seus relacionamentos familiares, justamente porque achar que os outros não te entendem, que ninguém te compreende, que, né, esse tipo de coisa. E tem um detalhe, se o seu filho percebe que você teve culpa sim, mas está colocando culpa no outro, olha a imagem que você está passando para o seu filho, olha a comunicação que você está passando para ele. Meu pai mente, é um mentiroso, então isso me dá o direito de mentir também. Reconhecer os próprios erros, pessoal, é sinal de grandeza. Exatamente. Então, gente, chama essa responsabilidade para vocês. A responsabilidade do bom relacionamento dentro da tua casa é sua. Você não pode culpar o outro pelo que você está sentindo. Você é dono das suas emoções. As emoções estão dentro de quem? Estão dentro de você.
Como é que pode alguém de fora e aí mexer aí dentro aí e você ficar louca? Não pode. Você tem que aprender a controlar isso que está aí dentro. Controle emocional não é você parar de sentir o que você está sentindo. Controle emocional é você agir de forma diferente. Você pode sentir raiva, você pode sentir frustração, alegria, mas a forma como que você age em cima dessas emoções é o que importa. Isso é controle emocional. Eu até sorri porque muitas pessoas acham assim, nossa, Poliana e Renan são especialistas em equilíbrio emocional. Não sente raiva, não... Gente, a gente sente sim, só que a gente sabe lidar com esse sentimento, a gente sabe lidar com essa emoção. E é isso que diferencia a reação que a gente vai ter, a atitude que a gente vai tomar. Por isso que eu sorri, tá, gente? Eu achei engraçado, não pelo que o Rê estava falando, mas porque as pessoas julgam a gente. Olha o julgamento. Até casal margarina já chamaram a gente, você tem ideia? Lembra da propaganda? Casal de Claybon. propaganda de margarina. Aquele casal com a família Claybon, né? Que tem um filhinho. Família feliz. Família feliz. Não, somos felizes? Claro que somos. Sim, mas eles veem a gente como se nós não tivesse problemas, que nós não fosse de outro mundo, né? Mas não, sentimos tudo, mesma coisa, não tem esse negócio. Só que a gente sabe lidar com as situações, a gente aprendeu a lidar com as situações. É isso que a gente está trazendo para vocês aqui. Uma forma de vocês também aprenderem a lidar do jeito que a gente consegue levar uma vida maravilhosa em família. Isso é possível, ninguém nasceu sabendo de nada. As famílias não nasceram perfeitas, né? Então é bom a gente aprender isso. Se a gente quer muito fortalecer essa igreja que é a nossa casa, fortalecer essa base que é a nossa família, a gente tem que aprender, né? Tem que sair da zona de conforto ali para poder aprender, tá? E para finalizar, a nossa 11ª atitude aqui é pare de resistir às mudanças, tá? Pare de resistir às mudanças. Isso gera um estresse enorme dentro da gente, tá? Te deixa muito assim, sem flexibilidade. A resistência, ela te leva até um nível tão grande, se dependendo do que você está resistindo, deixa estressado, te desmotiva, baixa a tua autoestima, tudo por causa da resistência. E a resistência, ela é a não aceitação de alguma coisa que está acontecendo com você. Ou no seu ambiente, por exemplo, assim, seu esposo trocou de emprego ou foi transferido para uma outra cidade. É uma mudança na sua vida. Não estou falando só de mudança de endereço, tá? Falando de mudança na vida. E às vezes você não gostou da cidade, a cidade é muito quente, a cidade é muito fria, e aí pronto. Caiu no quê? No estresse, dificuldade de aceitação, como o Rê falou. E aí, tem situações que você pode fazer alguma coisa para mudar e tem situações que não. Para as situações que você não pode mudar, só te resta o quê? Aceitar. Já ouviu falar? Aceita que dói menos? E quando você aceita, seu corpo faz o quê? Eu aceito. Você pode não concordar, mas você aceita aquela situação. Aceita, traça um plano de ação, muda, faz alguma coisa, mas aceita no primeiro momento. Porque quando você não aceita, quando você gera resistência a essa mudança, você transforma isso no seu corpo em quê? Em doença. Herpes é a primeira que explode. Psoríase. Pedra nos... Eu acho que é psoríase. Psoríase. Tá bom. Depois você põe no grilo. Enxaqueca, pedra nos rins. Gente, são tantas doenças, baixa imunidade. Tudo por quê? Porque você não aceitou alguma situação na sua vida. E quanta gente fica presa no passado, né? Lembra lá da segunda atitude, ficar preso no passado? Fica preso no passado justamente pela resistência em aceitar algum fato que aconteceu com você. Isso acontece muito com familiares que perdem entes queridos. Por causa da morte de alguém, né, ou por causa do término de um namoro, do final do casamento, fica resistente a aceitar que aquilo dali aconteceu. E não consegue sair daquela situação de amargura, aquela situação de tristeza. Não consegue aceitar que a pessoa realmente faleceu. Para nós cristãos, quando morre, não morre, vive. Isso é uma forma como eu aprendi a lidar com a morte, foi assim. Então quando morre a pessoa, ele até acha estranho, acha que eu sou frio. Não é que eu sou frio, eu aprendi a lidar com a morte desse jeito. Que eu acredito firmemente que quando a pessoa morre aqui, ela não morreu, ela está viva. Deus não falou, Jesus não falou que quando ele veio
para ter vida e vida plenamente, e que a gente vive nele, é isso. Quando você morre, você não está morrendo, você está vivendo. Você vai para a eternidade junto, você vai viver, aí sim que você vai viver. Isso aqui para nós é só um aprendizado mesmo. Então eu tenho esse pensamento. Eu acho que aquele corpo que está ali é uma matéria vazia que está ali, e quem que estava ali esquentando aquele corpo ali está vivo ainda em algum lugar, está assim. Então não morre. Então as pessoas é difícil aceitar isso. É difícil aceitar. E no mesmo caso, situações que a gente às vezes possa ter errado no passado, é difícil aceitar que a gente errou e que a gente pode tirar um aprendizado disso. Não existe culpa. Aprenda, né, Poli? Não existe culpa. E não existe erro. Não existe erro também. Sabe o que existe? Aprendizado. Tudo aquilo que você errou, na verdade você não errou. Você aprendeu. Só que aqui na sua cabecinha você significou como erro. Agora, a partir desse erro, o que você aprendeu? Aposto que você não fez de novo. Então foi um aprendizado. Esquece que você errou, que a culpa some. Certo. E a gente falando então dessa questão de aceitar a mudança, né, que é assim que o rei aceita a morte, tem pessoas que não aceitam, por exemplo, a pandemia. E aí sofre com isso, fica resistente a seguir normas. Já tem pessoas na sua família que têm dificuldade em seguir regras? Na minha família tem um monte. E essas pessoas são tóxicas, elas são difíceis de lidar. Por quê? Até um amigo oculto que você faz de Natal, de fim de ano, essa pessoa não sabe seguir regras, ela não segue normas. São resistentes a mudanças, a esses detalhes. E o que está por trás disso? Por que essas pessoas têm esse tipo de comportamento? E aí elas acabam deixando a sua família abalada. Tenho usado muito esse termo porque é assim que as famílias estão hoje. Então, por exemplo, tem pessoas que até vai consultar num pronto-socorro hoje, na pandemia, ela vai sem máscara. Ah, porque eu não aceito regra, eu não aceito norma, então meu filho também não vai consultar não, tá? Vai pra casa, chama a polícia ainda. Por que tem pessoas assim que não sabem seguir regras? Você fala que é pra esperar, ela não espera, você fala isso, ela não fala. Então, esse tipo de pessoas tem alguma coisa por trás delas que deixam as famílias tóxicas, porque se ela não sabe regra, o que é família? Um conjunto de regras. Na nossa família tem regras, né? Nosso filho sabe que ele não pode ver certo tipo de coisa, não pode bater na gente, não pode gritar, tem regras. São as nossas regras, mas tem regras, né? Então, são pessoas que não sabem obedecer normas e regras, tem alguma coisa por trás. E essas pessoas que são assim muito resistentes, repara se elas também não têm doença. Pode reparar. Então, se você é da pessoa que tem esse tipo de doença, de baixa imunidade, enxaqueca, labirintite e N outras doenças aí, as doenças de pele, então, são todas de fundo emocional. Não estou falando das doenças hereditárias, mas das doenças que não são hereditárias. Então, para pensar e reflita hoje. Que fato, o que aconteceu na sua vida que você ainda não aceitou e que se transformou em doença no seu corpo? Até dentro da sua casa, você tem resistência à mudança até hoje. Você não, eu tinha, né? Agora eu estou aprendendo a controlar. Mas antes, as pessoas têm aquela necessidade, tudo que eu peço você não faz, tinha que ser desse jeito e não é. Você pede as coisas para o teu filho, ele age diferente. Você tem aquela necessidade de que seu filho faça aquilo que você está mandando na hora que você quer, no momento que você quer. E você não tem controle sobre as pessoas. Você quer que o seu marido seja de tal jeito, tenha comportamento de tal comportamento, faça tal atitude, tenha tal atitude, tenha diálogo, né? Se comprometa em fazer alguma coisa, ir na igreja com você ou não ir. E você quer que ele mude algo, você acaba se irritando nessa tentativa de controlar o outro. Se você é pontual e o outro não é. Se você gosta de uma coisa, o outro não gosta. Se você quer fazer uma coisa, o outro não quer. E você fica querendo controlar. Aceita que vocês são diferentes. Aceita que você não consegue controlar o outro. Você só consegue controlar você. Lembra das emoções? Estão dentro de quem? Dentro de você. Então você consegue controlar as emoções. Agora, o outro, esquece. Toda vez que você for tentar controlar alguém, você vai se frustrar. Você vai se irritar. Porque você não tem controle sobre o outro, não. Agora, pode influenciar. Você pode tentar influenciar de alguma forma. Não de forma direta, mas pelas portas dos fundos. Né? Sugerindo, conversando diferente, mudando a forma de conseguir aquilo que você quer. Influenciar você consegue. Agora, controlar jamais, tá? Você tem que aceitar.
Por isso, sim, que a gente sempre fala, né, que a vida em família, o relacionamento em família, a felicidade da família é muito simples. As pessoas que complicam. A beleza da família, ela está justamente na simplicidade. Seja flexível, seja aberto, sabe? As coisas não têm que ser do seu jeito o tempo todo. Não seja 8 ou 80, né? Procure o equilíbrio. Aceite as mudanças, aceite as pessoas também do jeito que elas são. Porque tudo aquilo que você resiste, persiste. Então, se você não aceita uma coisa, porque você tem resistência. Tudo aquilo que você tem resistência persiste na sua vida, se multiplica, né? Quando a gente põe foco, lembra, o foco expande. Então, veja a vida com olhos mais leves. Tire esse óculos pesado do julgamento, das crenças, da negatividade. Tira esse peso da sua vida. E enxergue a vida com olhos mais leves. Veja a vida com olhos mais simples. Sejam mais simples. Não estou falando de mais pobres, estou falando de mais simples. Né? A simplicidade dos relacionamentos é o que faz a sua vida ser plena e feliz. E aqui vem uma dica bíblica simples, e que se a gente colocasse em prática todos os dias, não precisava de tantos cursos e tantos ensinamentos de controle emocional, de relacionamento familiar, né? Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. O mandamento principal da lei de Deus fala isso. Ama-te a ti mesmo, ama-te o teu próximo como a ti mesmo, e Deus sobre todas as coisas. Quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, você faz para ele aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. E não faz para ele aquilo que não gostaria que fosse feito para você. Exatamente. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você faz para o outro retorna para você. É uma parede. Se você tampa uma pedra na parede, ela não volta? Da mesma forma, quando você tampa uma atitude de arrogância, quando você tampa uma flecha de ofensas, essa coisa volta para você. Não pode voltar da mesma pessoa, mas volta em forma de outras coisas ruins, como a Poli explicou mesmo, doenças psicossomáticas, de pele e tudo mais. Então fique atento, tá? Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então, pessoal, fica aqui essas dicas, nessas 11 atitudes que nós devemos abandonar para ter plenitude e paz na nossa família. São atitudes simples que no dia a dia a gente não percebe que nós agimos assim, mas até que alguém traga a nossa consciência, agora a gente passa a perceber tais atitudes. E assim, é conversão, tá? É diário. Não quer dizer que você vai mudar da noite pro dia, mas toda vez que você estiver cometendo, vai vir aí na sua consciência, tô fazendo isso. Isso que é o importante, tá? É isso que é importante, é doer essa dorzinha na consciência de arrependimento, porque isso vai te convertendo, isso vai te ensinando, isso vai te moldando, vai te melhorando, tá? Não se preocupa se amanhã ou depois você não conseguir aplicar isso, mas toda vez que você entrar em qualquer situação dessa novamente, qualquer atitude que você for cometer dessa novamente, você vai ter a lembrança do que nós estamos falando aqui e vai te remeter a um pensamento de mudança, ok? Fica aqui o nosso abraço, tá? E se você conhecer alguém também que passe pelas mesmas situações, que você veja as mesmas atitudes nessas pessoas, compartilhe com ela também esse vídeo para a gente conseguir ajudá-la também, tá? Nossa missão é ajudar as famílias a serem melhores, terem paz e harmonia, tá bom? Grande abraço!